E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Transtornar. Seja muito bem-vindo, a gente fica muito feliz que você decidiu assistir esse podcast, ele vai ser muito especial, a gente tem certeza disso, porque a convidada é muito boa e a gente está animado demais para esse papo. Então, meu nome é Breno Ferreira, se você ainda não me conhece, eu sou o host desse podcast e a minha co-host é a Núbia, minha esposa, é uma fera, fala aí, Nu. Sou a Núbia, né? Sou a esposa do Breno, criadora de conteúdo também, e também estou muito animada para essa conversa com a Isadora Porto. E aí, pessoal? Gente, obrigada por terem me convidado. Estou muito feliz de estar de volta aqui em Curitiba, estar aqui com vocês. Obrigada mesmo. Esse papo vai ser incrível. Vai ser muito legal, a gente está muito animado. E seja bem-vinda, né? Obrigada. Vai ter muitos assuntos legais. A Isa faz faculdade, a Isa vai fazer um intercâmbio agora para a Alemanha, então várias perguntas que vai ser daqui, ela já empreendeu, tem muita coisa para contar aí, né? Já participou história. do The Voice. Então assim, vamos ver por onde começamos. Vamos começar pelo começo, né? Isa, fala um pouco aí da sua história pra gente, desde o início, os seus sonhos, como que foi, até chegar hoje em dia aí pra gente saber. Bom, então começando do começo, acho que um dos pontos mais marcantes assim, da minha vida foi, como vocês falaram, The Voice Kids. Desde pequenininha eu sempre gostei de cantar, sempre gostei de tocar instrumentos e comecei lá com 5 anos a entrar nesse mundo da música e ali na minha adolescência surgiu essa oportunidade, eu tinha 14 anos e abriram as inscrições para o primeiro The Voice Kids aqui do Brasil. E aí eu recebi de um conhecido meu no Facebook, ele falou, olha Isa, vai ter um The Voice Kids, por que você não se inscreve? E na época eu não sabia se era aquilo que eu queria realmente, eu sempre amei música, participava de competições assim, de canto desde os 9, que foi quando eu comecei a cantar. Que legal. E eu falei, por que não, né, vamos tentar. Aí fui lá, mandei meu vídeo, gravei, comecei a me preparar, e aí fui passando as fases e quando eu vi eu tava lá no The Voice. E o The Voice mudou a minha vida, digo assim, porque não só a experiência por ser dentro do mundo musical, mas como pessoa, assim, as pessoas que eu conheci lá, as experiências que eu tive, o amadurecimento, lidar também com a frustração de sair do programa, porque a gente ainda não é adulto, né? Um monte de criança lá. Eu tinha 14 anos para 15 quando eu gravei. Então, ainda não tinha maturidade. Então, lembro que quando eu saí do programa, assim, foi um choque, eu não parava de chorar. Eu falava, nossa, meu mundo acabou. Então, essa foi uma grande experiência, assim, pra mim. Muito bom. E... Vou até te fazer uma pergunta sobre isso, porque, né, eu nunca fui no The Voice, não sei você ainda vendo. Mas como que é o início ali? Você manda o vídeo, quais são as próximas etapas? Como que é tudo isso pra entrar lá? Bom, quem quiser entrar no The Voice Kids, preste atenção. Basicamente, você manda um vídeo, né, num primeiro momento, falando sobre quem você é, por que você quer estar no The Voice Kids. E daí tem que cantar uma música, pelo menos na minha época era assim, quando eu mandei lá em 2015 o meu vídeo. Então eu mandei um vídeo tocando meu violão e cantando, eu lembro, foi Valerie, uma música da Amy Winehouse que eu canto até hoje. E gravei o vídeo, daí eu fui para uma próxima etapa, que foi lá em Porto Alegre. Aí, nesse momento, lá em Porto Alegre, eu tive que cantar para uma banca, assim, de jurados. Nossa. Então, tava o Boninho lá, tinha uma galera toda lá da Globo para avaliar se eu realmente passaria para uma próxima etapa. E daí, lá foi muito legal, encontrei um monte de gente. Essas seletivas tem no Brasil inteiro. Porto Alegre era o lugar mais próximo para mim, então eu acabei indo para lá. E aí, lá foi assim, fiz a minha audição, que não vai pra TV, né? A primeira lá ainda em fase de seleção. E depois disso, eu fui chamada lá em novembro só pra ir pro Rio de Janeiro, né? Lá no Projac, pra fazer uma próxima audição. Então lá eles queriam escolher comigo a música, enfim, ouvir, gravar essa música pra ver se ficava realmente boa ou não na minha voz. E aí ficava tudo certo. Daí passou um tempo lá, na metade de dezembro, mais ou menos, eu recebi a guia da música, tipo, você tá dentro, próxima vez você vem pro Rio e vai gravar o programa das cadeiras ali, né, da audição às cegas. E foi mais ou menos isso. Caramba, eu não sabia que era isso. Eu pensei que era tipo ídolo, sabe? Você chegava, senha, o númerozinho ali. Pronto. Eu achava que era o vídeo e já ia... Não sabia que tinha 2 seletivas ainda. Tinha. Seletiva é 2... o teste lá. Fase de seleções, pré-seleções. Que legal isso. Legal. E você foi até que parte? Eu fui até as batalhas. Então, primeiro tem as audições às cegas, daí você entra num time,
Na Qual época eu time que você entrei entrou? no Vitor e Léo. Que legal. E foram os Aham. únicos que viraram ali. Na época tinha Vitor e Léo, Ivete e Carlinhos Brown. E aí o Vitor e Léo viraram. E aí entrei no time deles. Eu super me surpreendi, assim, porque só entrou gente muito boa no time. A galera era muito legal. No final até ganhou o Wagner, que era do time do Vitor e Léo. Olha só. Ficou meu amigo lá. Então, foi mais ou menos assim. Que legal. Muito bom, né? Achei Aham. muito legal isso. É, Muito. muito massa. E aí, depois disso, como que foi? Lidar quando saiu? Como que foi? Foi aquilo que eu contei pra vocês. Eu Frustrou, assim? fiquei chateada, então até acho que eu esqueci de responder a pergunta ali. Mas eu fui até as batalhas, que é a segunda fase depois das audições às cegas. E eu já tava me preparando psicologicamente antes. Eu tava batalhando com mais 2 meninas, né? E uma só ia pra próxima etapa. Então, quando eu saí dali, né? Tive aquele baque, o pessoal já sai diretamente pra uma psicóloga, todas as crianças Nossa. saem pra uma psicóloga, porque é um sonho pra muitos. Sim. Né, gente que até hoje, amizades que eu fiz ali no The Voice, estão seguindo a carreira musical, né, estão com CDs gravados, Claro. estão, enfim, entraram em gravadoras, então é um sonho pra muitos, e foi uma frustração no primeiro momento, mas depois dali abriram-se tantas portas, assim, pra mim, sabe, de fazer show em Floripa, tive a chance de gravar minhas primeiras músicas autorais, Legal. então muitas portas se abriram, e é uma oportunidade. Então, pra quem gosta de música, pra quem tá nesse meio, é uma oportunidade de sair dali já com meio caminho andado. Uhum. Muito Que bom. legal. E você continuou com essa parte musical até quando? Eu saí do The Voice e eu comecei a fazer alguns shows. Então, naquele momento eu tinha certeza que eu queria ser cantora. Né? Eu falava, nossa, pai, mãe, eu quero ser cantora, quero seguir isso, vou gravar minhas primeiras músicas, comecei a compor. E aí eu fui mais ou menos nesse mundo, assim, até 2018, quando entrei no terceirão. E eu até fechei um contrato com a Universal Music na época. E a Muito ideia bom. era a gente impulsionar meu canal no YouTube, fazer vários covers. Eles queriam usar essa estratégia para que eu conseguisse ser mais impulsionada ali nas redes Sim. sociais. E aí a gente tinha um projeto de gravar um CD com músicas autorais, eram 10 músicas. E aí que vem uma etapa da minha vida que foi bem importante pra mim, como pessoa, assim, crescimento pessoal mesmo, que eu nunca publiquei esse CD. Então, eu gravei um CD com 10 músicas, a gente apresentou esse CD pro pessoal da Universal, e eles falaram, cara, isso daqui não tá legal. Isso aqui não Nossa. tá bom. E eu já tinha aquele feeling, sabe? Tipo, na época eu falava, cara, isso aqui não tá legal, não tem a minha cara, não é o que eu gosto de cantar. Acabava levando pra um lado um pouco mais comercial, que não era aquilo que eu gostava. Sempre gostei de cantar canções, sabe? Tipo, aquelas coisas que tocam o coração mesmo. E eu tava indo pra um caminho que eu já sabia que não ia dar certo. E daí eu recebi um não tá legal, né? Tipo, esse CD não vai pra frente, não vai ser Sim. postado, não vai ser lançado. E aí, acabou, naquele momento, assim, eu desmoronei. Falei, cara, não sei o que fazer. Tipo, não sei se eu sigo na música, se eu não sigo. Eu até segui por um tempo, assim, eu desisti ali do CD, beleza, mas vou continuar postando nas redes sociais, né? Vou postar vídeo no YouTube, vou fazer um estúdiozinho aqui em casa. Eu tinha feito um estúdio mó bonitinho, assim, decorado, com toda aquela identidade visual de uma menina popstar. Na época eu tinha um cabelo loiro, tinha mega hair, né? Caramba. Era assim, sabe, o cenário de brilho, tudo. Aham. Hoje não tem nada a ver comigo. Mas na época eu incorporei o personagem e eu acho que isso que acabou desvirtuando um pouco, sabe? Tipo, do que eu queria com a música. Sim. Uhum. Daí acabou acontecendo isso e eu vi que música pra mim era um hobby. Então, cheguei no terceirão, eu comecei a me interessar por negócios. Porque comecei a ler alguns livros, sabe? Comecei a ver, putz, legal. Começava a ver também até que muitos artistas seguiam isso de ser seu próprio empresário, né? De administrar a sua própria carreira. E eu comecei a ver isso, comecei a me interessar por negócios. E foi no terceirão, assim, que eu botei na minha cabeça que música era um hobby e que eu ia fazer administração. Então, acho que foi uma mudança de chave, assim, bem repentina em 2018. Que me levou a fazer a administração, que é o que eu faço hoje, né? Legal. E seus pais com isso, eles... como que foi, assim, a reação? Tipo, então, pai e mãe, eu não quero mais seguir a música, agora eu vou fazer a administração. Como que foi a reação deles com tudo isso? Então, acho que era muito mais fácil, assim, eu falar pros outros que eu não queria mais a música, que era um hobby, do que falar pra mim mesma, sabe? Às vezes eu falava, mas dentro de mim ainda tinha aquela questão, putz, vou estar desistindo do meu sonho.
Muito e forte. até esses dias, publiquei até nas minhas redes sociais um videozinho que eu falo sobre a gente mudar de sonhos, né? Porque tá tudo bem, cara, a gente mudar de sonho. Eu tinha o sonho de ser cantora, mas chegou um momento que não foi uma desistência, sabe? Foi tipo, eu chegar e falar pra mim mesma que não era aquilo que eu queria profissionalmente, não era aquilo que eu queria pra minha vida. E que eu queria mudar, queria fazer DM, seguir com isso na vida, e tá tudo bem. Então, eu falei isso pros meus pais, falei isso pros meus amigos, era muito chato receber até o pessoal falando pra mim assim, putz, não vai seguir na música. Eu falava, não vou seguir, cara. Tipo, não é isso, não vou seguir. Eu falava, ficava repetindo isso o tempo inteiro pras pessoas. E os meus pais, nessa situação, eles me apoiaram 100%. Até a minha mãe sempre me incentivou a continuar postando uns videozinhos, né, de música. Mas chegou um momento que ela viu que a filha dela não queria mais aquilo, né? Então eles super me apoiaram, da mesma forma que me apoiaram na música, me apoiam hoje em todas essas decisões que eu tô tendo agora, de seguir nesse mundo de negócio, assim, sempre do meu lado. Isso é muito importante, né? Hoje a gente falou com a Mariana também no episódio anterior, e foi legal que a gente entrou nesse ponto, né? Que tá tudo bem mudar de sonho, né? A gente conversou sobre isso. E é muito legal, porque ainda mais que a nossa idade é normal, né? E com qualquer idade, claro, mas ainda quando somos jovens, é a melhor fase, né? Pra você testar e você ver, cara, será que é isso que eu quero fazer? E tá tudo bem. Agora é hora de você começar a empresa e ver se é isso que você quer. Agora é hora de você testar. Exato. E não tem problema. Você não vai... acho que as pessoas, elas têm medo do que as outras vão achar, então nossa, eu comecei uma empresa agora e eu fechei, cara, pronto. Exato. Eles vão achar que deu errado. Eu acabei, eu pelo menos comecei e tentei, eu pelo menos fui atrás, eu pelo menos fiz, pronto. Então eu acho super legal isso. E é até legal porque eu não tive essa mudança grotesca, né, tipo da música pro business, que é algo que realmente deve chocar as pessoas em volta. Mas eu, desde que eu comecei na internet, eu falo... Na verdade, eu comecei desde criança, né? Então, olha que engraçado. Eu comecei jogando Minecraft. Eu não cresci nisso, então não tem um choque. Ninguém me conhecia naquela época. Mas em 2019, quando eu cresço, eu tava falando muito sobre Deus, muito da minha crença, do que eu acredito e tudo mais. E atingi muitos jovens que também acreditavam nisso. E aí, desde o ano passado, um tempo sem postar, eu tava vendo, cara, eu não dei de crença, eu acredito em Deus. Sim. Eu tenho minha fé em Deus, normal. Mas será que é isso que eu quero falar dele? Será que eu quero ser conhecido por isso? E aí eu fui começar a ver. E aí as pessoas sempre voltam, cara, sei lá, pensa bem, né? E aí hoje eu falo muito mais sobre empreendedorismo, sobre educação, que é o projeto que eu tô, e eu tô super feliz. E se me dá vontade de falar sobre algo, sobre Deus, tá, eu vou falar. E tá tudo bem, mas não tem problema de mudar isso, sabe? E eu acho legal até porque hoje também não te impede, se você quiser postar um vídeo hoje cantando, você vai postar. Exato. Porque não tem problema, né? Então as coisas é mais leve, assim. Acho até importante falar sobre essa cobrança que a gente tem quando a gente é adolescente, sabe? De saber desde cedo o que a gente quer fazer da vida. Que a gente tem que seguir uma profissão X, uma profissão Y, às vezes a profissão dos nossos pais. E é muito difícil, sendo adolescente, saber o que a gente quer da vida. Exato. Então, eu sou muito da ideia de que a gente tem que testar várias coisas. Porque às vezes a gente testa e fala, putz, não é isso. Mas pelo menos a gente sabe o que a gente não quer, né? Então, eu testei a música, não foi aquilo. Não era aquilo que eu queria. Descobri que era um hobby. Aí, ano passado, eu lancei a Pep Talk com meu amigo. No final das contas, o nosso projeto não foi pra frente, mas tudo bem. A gente talvez tenha aberto a Pep Talk no momento errado, mas eu testei. Eu levei os ensinamentos dessa experiência. Então, eu acho que a gente vai testando, a gente vai vendo o que a gente gosta. E se a gente não testar, a gente nunca vai saber o que a gente quer da vida. Exato. O que a gente quer de verdade. Então, essa cobrança que a gente tem, assim, desde cedo, desde adolescente, a saber o que a gente quer, é muito chata, né? A gente tem que normalizar isso de, putz, entrar na faculdade. Exato. Às vezes, não é a faculdade certa, entrar em outra. Um dia a gente vai se achar. Porque à medida que a gente tenta, uma hora a gente vai se achar, né? Não é possível que a gente siga pra todo o além sem saber o que a gente quer. Sim. Não, e essa oportunidade é muito boa, né? Tipo, de você se dar mesmo. Porque você se dá essa oportunidade de testar e de fazer acontecer. E quando a gente é adolescente, a gente não tem muito espaço pra testar, né? Não tem... Exato. Tipo assim, cara, às vezes não tem abertura da família, dos pais, dinheiro. Exatamente. Então, assim... Peraí. Ao vivo. Ao vivo. Meu alarme tocou. Mas, às vezes, quando a gente é adolescente, daí todo mundo tá falando, você tem que fazer essa faculdade para o resto da sua vida e tudo mais, tem que ganhar dinheiro, é isso e aquilo. E aí aquela pressão vem, né?
Então, tem que testar, eu acredito nisso também. Eu tô descobrindo agora o que eu quero. Imagina, com 22, tá, não é muito, né? Mas demorei um tempo e imagina, eu comecei a faculdade com 17 anos, então era aquele negócio, tipo, meu Deus, e agora? Eu mudei, assim, eu queria fazer medicina no primeiro ano do ensino médio, daí depois eu desisti de medicina, eu quero ir pra área da educação, da saúde. Daí pensei em algumas áreas da saúde, fiz pra nutrição, passei nutrição, tava tudo certo pra fazer nutrição, a primeira mensalidade paga, tudo certo. 2 meses antes de começar, mudei pra pedagogia, mudei pra educação. Comecei a fazer, daí já consegui um trabalho, gostava bastante, trabalhava em educação infantil e tal. Enfim, passei por bastante parte ali da educação, gostei muito da área, mas não me vejo sendo professora. Sim. Daí, depois da pandemia, assim, que, né, fui mandada embora e tal, que daí eu empreendi, né? Daí eu falei, nossa, não quero mais voltar pra escola. Sim. Daí, e era a única opção, porque pra mim, né, meus pais sempre me ensinaram, CLT, carteira assinada, tipo, não tinha outra opção, né? Sim. Então, daí eu comecei a falar, tá, mas eu não quero isso, e agora? Daí que, né, fui apresentada ao mundo da internet, que daí já é muitas outras possibilidades, né? Total. Então, é complicado. Até hoje eu recebo muita mensagem, assim, do pessoal lá no meu Instagram, que eu falo muito sobre administração, né, sobre a minha experiência, minha rotina, eu compartilho muito isso, e o pessoal sempre me fala, putz, e se eu entrar em administração e eu não gostar? Eu falei, você sai. Tipo começa assim, outra coisa. Começa outra coisa. Aí vem me perguntar, são muitas dúvidas, o pessoal quer ter a certeza, antes de fazer, se vai gostar. Isso. Eu falei, não tem como. Não tem como a gente saber se vai gostar antes de fazer a coisa, sabe? Então, eu sempre falo, se joga e se não der certo, vai lá e entra em outra faculdade. Ou, sei lá, se surge uma outra oportunidade, nem entra, né? Então, eu sempre falo isso pra galera, assim, tem que ir lá, botar a mão na massa, né? Botar a cara no jogo, senão a gente nunca vai descobrir. E a gente não precisa necessariamente sair da escola e ir pra faculdade, né? Tipo, sair e já entrar numa faculdade porque, tenho 17 anos, eu tenho que descobrir o que eu tenho que fazer na minha vida. Sim. Isso é forte também, né? Porque daí com 17 anos... É que eu não sou obrigado a fazer isso. Vamos dizer assim, eu posso testar algo novo, mas será que meus pais deixam eu ter essa possibilidade tem isso, Muitos não. fazer um curso antes de entrar numa faculdade? Muitos não. Então, é isso. Então, é muito forte. Mas e aí? Passamos do The Voice, daí... não sei, alguns pontos da adolescência, na juventude aí que você queira falar, ou já quer pular pra facu aí? Eu acho que, no geral, a minha adolescência... A partir ali do The Voice, né, foi me dedicar bastante pra música, saía muito, ia pra muitas festinhas, assim, quando era adolescente. Acho que vivi intensamente a minha adolescência, sabe? E foi ali realmente com 17 anos que eu decidi fazer ADM, aí vim morar aqui em Curitiba. Isso é outra coisa muito interessante, assim. Morar sozinha. Morar sozinha, porque eu até pensava em fazer uma faculdade lá em Floripa, pensava em entrar em alguma estadual, talvez na federal, e meus pais estavam me incentivando bastante a isso. Até que certo dia, quando eu tava lá no terceirão, teve uma feira de profissões no colégio, e veio o coordenador do curso que eu faço hoje aqui em Curitiba, né? Foi falar sobre o MEP, que é o Management Experience Program, né? Que é um programa de gestão ali, de administração. E ele foi falar, vendeu super bem o curso, falou, nossa, são 3 anos em Curitiba, fazendo aqui a FAI, e um último ano fora do país. Aí eu falei, nossa, legal, né, diferente dos outros cursos de administração. Bem diferente. Porque hoje eu vejo que o diferencial de muitas universidades é a empresa júnior, né, que tem pelo menos lá em Floripa, empresa júnior, o pessoal entra, já tem essa experiência no mundo profissional, estando na universidade, e o MEP era totalmente revolucionário, né? A gente teria aulas durante a tarde, muitas aulas em inglês, e viagens ao longo do curso, primeira empresa, né, no segundo ano, que a gente tinha que criar a nossa própria empresa, fazer consultoria com startup. Então tinham vários programas assim do MEP, e eu saí de lá encantada, né? Cheguei, saí do colégio, estava ali no terceirão, era 12:00 e pouco. Fui diretamente pro escritório do meu pai. Que legal. Falei, pai, senta aqui, vamos conversar.
eu tenho uma proposta aqui pra te fazer. Você me deixaria ir pra Curitiba? Aí ele assim, Curitiba, Isadora? Como assim? Do nada veio Curitiba? Sim. Até então você queria ser cantora. E agora você quer morar em Curitiba, fazer uma faculdade que nunca ouviu falar na vida. E aí fui vender o peixe. Tá tudo bem. Ai, meu Deus. Fui vender o peixe pro meu pai. E falei, pai, seguinte, a faculdade é assim. Tem isso, aquilo. E quero muito ir pra lá, porque acho que vai ser um diferencial e talvez morar fora no último ano, pode ser bacana. E aí meu pai abraçou a ideia, a gente veio pra Curitiba. Viemos com a minha mãe, no primeiro momento com a minha avó. Aí assisti uma aula aqui na faculdade dos meus veteranos e eu fiquei apaixonada. Nossa, e daí eu falei, cara, vou mudar de cidade, vou morar sozinha e vou pra Curitiba. Botei todos os meus esforços aí pra fazer isso acontecer, e daí vim morar aqui. Aí entra numa segunda fase aí da minha vida que digo que foi a melhor de todas. Talvez não seja tão incrível quanto a fase que eu vou viver agora, indo pro intercâmbio, indo pra Alemanha. Mas aqui em Curitiba foi incrível. Assim, Como que foi o início de morar sozinha? Você tinha quantos anos mesmo? Eu tinha recém feito 18. Como que foi tudo isso? Foi a melhor experiência da minha vida. Eu cheguei aqui só com um amigo, que foi o Gui. Ele saiu de Floripa, ele tava no terceirão comigo, veio pra Curitiba fazer um map junto comigo. Eu só conhecia ele. Do resto da galera, eu não sabia ideia, não tinha ideia de quem ia estudar comigo. E eu formei uma família aqui em Curitiba. Então, vários amigos saíram de Santa Catarina, saíram de outros estados pra ir fazer o map também. E a gente tava aqui todo mundo no mesmo barco. Tinha pela primeira vez na vida que ter responsabilidades maiores, né? Eu tinha uma casa ali pra cuidar, eu tinha que fazer tudo dentro da minha casa. Se eu jogasse uma meia ali no sofá, ninguém ia buscar pra mim, né? Então, tinha que fazer tudo sozinha. Então, eu entrei nessa fase, assim, de muito amadurecimento. Eu digo e recomendo pra todo mundo morar sozinho, que a gente sai um pouco da asa dos pais, sabe? A gente aprende a se virar. Se acontecer qualquer coisa, lógico, nossos pais vão estar ali pra gente, mas é uma fase diferente. E todo mundo fica com receio, nossa, vou sair do colégio, melhor fase da vida. Uhum. Não é a melhor fase da vida, cara. A melhor fase da Tem vida muitas ainda. é fase adulta, eu acho, sabe? A gente tá mais maduro, sabe lidar com as coisas de maneira mais madura. Então, eu digo que essa foi a melhor experiência que eu tive, sabe? Formei uma família aqui e vivi intensamente cada momento, assim, dentro da faculdade. E acho que isso que me preparou para ir morar fora agora e pra Alemanha. Porque eu não sei se eu teria ido de cara fazer um intercâmbio. Tipo assim, quero fazer administração, vou diretamente pra Alemanha começar a faculdade lá. Não tava preparada. Não queria nem ir pra São Paulo, pra ser sincera. Tem várias universidades incríveis lá. Tem INSPER, tem FGV, tem IBMEC, várias faculdades legais. Mas eu não tava preparada pra ir tão longe, sabe? São Paulo já era longe, não dá pra pegar um ônibus e ficar horas até chegar a Floripa. Então, vim pra Curitiba, tive essa primeira experiência, assim, um pouquinho longe dos pais. Aí agora me preparou para ir pra Alemanha. Muito Legal. bom. E você conheceu seu namorado na faculdade? Eu tava na faculdade, mas o Luca é de São Paulo. E a gente se conheceu pelo Instagram. Né, muito doido isso, o quanto as redes sociais hoje possibilitam que a gente conheça pessoas, cara, no mundo inteiro. Como foi esse match aí? Momento faca amorosa. Faca amoroso. Foi muito legal, assim, eu comecei a acompanhar o Luca em 2020. Ele tinha feito uma live com uma menina, com uma moça que eu conheço, né, que fala sobre investimentos, falava pelo menos nas redes sociais até então. E ele fez uma live com ela repostou nos stories. E eu falei, cara, gostei desse cara aí. Gostei dele, fala bem, né? Bonito, interessante. Vamos entrar aqui no perfil dele pra ver quem é. Aí eu entrei, comecei a segui-lo. Ele, na época, produzia conteúdo sobre negócios. E eu também, né? Já gostava muito desse meio, já estava envolvida fazendo faculdade disso. Comecei a segui-lo. Daí, no primeiro momento, ele nem me notou. Ele nem seguiu de volta. Mas aí, em 2021, ano passado, a gente começou a conversar. Eu entrei num projeto que ele tinha na época, assim, que era a NC. Era um grupo, assim, de jovens que abordavam um tema diferente toda semana, né, sobre empreendedorismo, sobre negócios. Eu entrei para participar, para assistir as aulas e fazer um network lá com a galera. E daí a gente começou a se conhecer melhor. Aí, quando eu vi, a gente já tava se ligando todo dia,
né? Ele me ligava de noite, a gente conversava sobre o dia, até que chegou um momento de eu ir pra São Paulo, né, pra vê-lo pela primeira vez, que foi ano passado, em julho. Fez 1 ano agora. E foi muito legal. Aí a gente se conheceu pessoalmente e a gente viu que realmente a gente tinha tudo a ver assim um com o outro. Que legal. E foi muito massa. Tamo junto até agora. Ah, que legal. E namoro é uma fase muito legal, né? É. E eu acho até legal você falar como que vocês cresceram juntos já nesse 1 ano, como que foi as coisas. Acho legal porque vocês são jovens, ele também empreende, né? Eu conheço o Luca virtualmente também, né? Sim. Mas conheço já um pouco ele, o que ele faz e tudo mais, o que ele já fez. Então eu acho legal, assim, como tem sido. Porque além de tudo é teu amigo, né? Total. Teu melhor amigo ali que tá com você, então como que é? Total. Eu acho que o namoro, a base de tudo, claro, tem que ter o amor ali, mas isso de um ajudar o outro a crescer é o mais incrível, sabe? É verdade. Um tá ali Sim. sempre como uma base, pessoa que vai te apoiar em todas as situações. E o Luca é muito assim pra mim. Então, ele me ajuda muito em 500 aspectos da minha vida, sabe? Tipo, tá do meu lado pra tudo, da mesma forma que eu tô do dele. E a gente já sabia desde o início que a gente ia enfrentar algumas situações por conta da distância. É verdade. Então, o Luca mora em São Paulo, eu tô agora em Floripa, né? E vou praAlemanha. E ele já tava sabendo disso desde o início. Isso é importante, né? Ele Isso é saber importante. disso desde o início. Uhum. Exato, ele já sabia desde o início e a gente falou, não, Porque vai dar não tem nenhuma certo. surpresa no meio do caminho, né? Total. E a gente falou, não, vamos tentar fazer acontecer, sabe? Tipo, a gente gosta um do outro, a gente tem tudo a ver um com o outro, sabe? E acho que isso é importante também, que os interesses casem. Sim. Não necessariamente a pessoa precisa ser uma cópia e gostar de tudo que você gosta, mas tem que ter interesses em comum. E a gente tem Sim. vários. E a gente resolveu tentar fazer acontecer. Então, ele vinha pra Curitiba, depois, né, pra Floripa, eu pra São Paulo, ia, vai, volta. Aí a gente ficou nisso até agora, tamo nisso até agora. Inclusive, a última viagem aqui no Brasil que eu vou fazer é pra São Paulo na semana que vem. E daí ele vai morar em Madrid. Então, assim, ele não sabia que ia fazer um intercâmbio. E ele veio com essa vontade, tem a possibilidade lá na minha faculdade de ir pra fora. Quem sabe eu vou também, e daí a gente viaja lá juntos, e a gente, enfim, aproveita a Europa. E daí acabou que ele fechou o intercâmbio, tá indo pra Madrid, e Legal. eu tô indo pra Alemanha. Então, no final das contas, a gente vê, né? Não era nada planejado, ele não sabia que ia, mas acho que as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer. E aconteceu. Né, de agora ele tá indo pra lá, eu tá indo também, e a gente vai viver sonhos juntos por lá. Nossa, que legal. Muito legal, né? Aham. Vai ser ótimas experiências e vão Sim. crescer muito, né? Como que tá isso agora também? Vamos pular pro assunto da Alemanha, né? Como que foi? A gente tava conversando um pouco aqui antes de começar. Se você já sabia falar em alemão, como foi a decisão? Porque... E fala também as opções que tinha. Como que foi tudo isso? Então, no primeiro momento ali, entrei no MEP, 2019, e eles apresentaram várias opções de intercâmbio. Estados Unidos, França, Portugal agora no final, Espanha, Alemanha, vários países, várias Que legal. opções de universidades parceiras. E desde o início eu sentia assim que eu tinha que ir para a Alemanha. Era uma coisa totalmente diferente do que eu já tinha ido, assim, sabe? Acho que Estados Unidos, ia ser muito legal, mas viver uma experiência Totalmente na Alemanha, diferente. sabe? Tipo, uma língua diferente, um povo com uma cultura muito mais diferente do que a nossa, Sim. né? Acho que até a americana é muito mais próxima da cultura brasileira. E lá na Alemanha é tudo muito diferente. Acho que a cultura que eles têm da disciplina, sabe? De eles serem um pouco mais rígidos. A gente pensa um pouco nos alemães, assim, como sendo um pouco mais rígidos nessa questão da cultura, Sim. do trabalho, dos estudos. E eu falei pra mim, desde o início, que eu ia pra lá, que eu ia estudar o alemão, apesar de ter a possibilidade de fazer o curso em inglês. E eu decidi fazer o curso em alemão. Eu Teria a possibilidade de fazer inglês na Alemanha. na Alemanha. E você foi além. E eu fui além. Legal. Então, em 2019, eu botei na minha cabeça que eu ia começar o alemão e eu ia ficar fluente na língua. Olha só. Comecei lá Decisão. e tô até agora fazendo aula de alemão. E hoje eu me sinto super preparada para encarar esse novo desafio. Claro que eu tenho os meus receios, eu tenho os meus medos, mas não dá para deixar com que esses medos me Exatamente. paralisem.
Então, eu acho que se todo mundo é capaz de aprender um novo idioma, por que eu não seria? Claro. Né? Então, botei isso na minha cabeça e tô indo pra lá fazer o curso em Nossa, alemão. que legal. E nesse tempo, teve algum momento que você pensou, ou desistir, não sei se é a palavra mais certa, mas que você falou, cara, não sei se é isso, porque é totalmente difícil, né? Deixando claro, não é fácil. Não né? é. Não é fácil. Não é fácil. E como foi? Ou foi, não, tranquilo, foi tudo bem, não tem problema nenhum. Assim, Breno, tranquilo não é. Né? É uma responsabilidade que a gente bota nas costas, sabe? E não sei se eu já pensei em algum momento em fazer inglês, tá? Tipo, eu já tava muito certa, assim, desde o início. É muito engraçado, porque é difícil a gente ter essa certeza, assim, sabe? Tipo, de cara. Eu falei, não, eu vou me desafiar, eu vou aprender o alemão. E começou a chegar próximo da minha inscrição pra fazer o intercâmbio, aí eu tinha que anotar lá, programa em inglês ou programa em alemão. Cara, bateu um desespero. Nesse momento bateu um desespero. Já não tava me sentindo 100% preparada, isso foi ano passado. Não tava me sentindo, até, pensei ali num certo momento em fazer inglês, eu falei, não, você quer saber? Vou assinalar aqui o alemão, eu botei isso na minha cabeça lá em 2019, eu vou cumprir com a minha palavra. Né, que eu falei pra mim, eu falei pros meus pais, eu falei pra Deus e o mundo, que eu ia fazer o programa em alemão, e daí eu segui nessa, assim. Então, claro, eu tenho os meus receios, eu tenho muito medo de chegar lá e não sei como eu imagino, eu sei que eu vou passar vários perrengues quando eu entrar na faculdade, de ter que fazer as aulas em alemão, sabe, mas já tô preparada psicologicamente pra viver esse sufoco. Sim. Né? Então, pensei, assim, pouco, né, em fazer em inglês, mas por um curto período de tempo, assim, logo já voltei pra ideia do alemão. Muito legal, achei bem decidida, assim, não, eu vou fazer alemão, independente totalmente. se é difícil, eu vou lá e vou fazer, achei muito legal. E acho que a gente pega uma sacada também, que quando a gente se compromete a algo, e até publicamente, nos ajuda a terminar aquilo, né? Porque se a gente toma uma decisão consigo mesmo e fala, não, vou fazer em alemão, e aí se não for pra ninguém e tal, cara, quer saber? Mas na hora dela tomar a decisão, olha como é legal esse ponto que ela falou de, cara, eu já falei pra todo mundo, eu já falei pros meus pais, será que esse mágico eu quero trazer? Exato. Ou posso trazer uma imagem de, não, eu consegui, eu decidi isso, não mudei de ideia e fiz até o fim. Mesmo sendo super difícil, né? Exato. Então acho que isso é super legal. E eu acho que todo conhecimento é válido, né? Imagina você... Nossa, que você massa nunca ia isso. imaginar que você ia saber alemão. Exato. Imagina. Nunca imaginava. Mesmo. Tipo, inglês até hoje em dia é mais fácil, né? Tipo, hoje já é meio que o básico que você precisa saber. É mais comum, né? Mas alemão sai totalmente, né? É uma língua super difícil. Eu estudei num colégio que... Na verdade, a gente morou numa comunidade onde tinha muitos alemães. Ah, que legal. Alemães. Também eu era de uma igreja... Alemães. Limões. Eu era de uma igreja que tinha alemães, então eu meio que convia, eu sei o quanto é muito difícil a língua. Juro, me falaram várias vezes como diz oi em alemão, até hoje eu não lembro como. Hallo. É muito fácil, eu esqueço toda vez. Então é uma língua bem, não é fácil. Não. É uma língua complicada e eu eu acho isso também. muito legal. Eu te amo. Eu te amo. Algo assim, né? Essa eu isso lembro. aí. Mas eu não lembrava. Também não. Eu morei, a Núbia morava bem perto de mim também, eu morei a minha vida inteira lá. E tinha muita gente que veio da Alemanha, o vô veio da Alemanha, a família inteira falava em alemão e, cara, só essas pessoas basicamente que eu conheço. Eu acho muito legal que você escolheu isso, porque pessoas que eu conheço que falam em alemão, veio da família já, os pais ensinaram, já sabe desde criança. Eu acho que eu não conheço ninguém que decidiu aprender alemão, assim. Então, é muito legal, sério. Você saiu da zona de conforto e... Total. Nossa, isso é muito fera. Sim. Até falando, uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, sabe? Pode ser muito pequeno, mas acho que a gente tem que ter orgulho dessas nossas conquistas, eu acho muito assim, grande, sabe? sabia? Tipo, é muito legal. Exato, às vezes pode parecer, pô, só mais uma língua, né? Mas ninguém vê os bastidores da gente ralando lá. É que não é só você saber uma língua. Cara, tua disciplina que você criou, o quanto você desafiou você mesma. Sim. O quanto em alguns momentos você deve ter se olhado e falar, cara, não sei se eu vou conseguir, ou não sei se estou preparado. E, cara, isso ensina tanta coisa, não é só a língua. Não é só a língua em si, não é só a língua entender, também. Né? é você falar, é bastante coisa. E você se esforçar. E eu acho legal que a língua ela vai muito além, porque agora você tira tipo uma restrição
um limite que tinha antes, né? Uhum. Tipo, cara, eu posso ir um dia pra Alemanha e não vou saber falar em alemão com o pessoal. Quanto você tira os limites, né, as barreiras. Nossa, é muito legal. Não, foi muito Sério. massa, assim. E uma coisa bacana dessa experiência toda é que eu fui pra Alemanha sozinha em 2020, antes de começar a pandemia. Eu fui ali final de janeiro e voltei em fevereiro. Eu perguntei pros meus pais se eles poderiam me dar esse presente de ir pra lá passar 17 dias. E eu ia passar lá de cidade em cidade, conhecendo a cultura, conhecendo as pessoas, praticando meu alemão. Falei pra eles que isso seria extremamente valioso pra eu entender se era aquilo que eu queria mesmo, né? Apesar de eu estar muito decidida que eu queria aquilo, eu queria viver um pouquinho, ir pra cidade onde eu vou morar. Eu fui pra Münster, então conheci a universidade onde eu vou estudar. E foi muito doido, porque naquela época eu tinha feito 1 ano só de aula de alemão. Acho que não tinha nem chegado a completar 1 ano. E, cara, eu cheguei lá achando que eu ia arrasar, né? Falei, nossa, agora eu vou sentar no restaurante, eu vou pedir comida bonitinha lá. Sim. Cara, eles chegavam pra mim e eles falavam muito rápido. Eu ficava apavorada, assim. Aí ia comprar um ticket, sabe, de trem ou de ônibus, alguma coisa assim. Cara, era tudo em alemão. E eu comecei a ficar desesperada. Eu olhava as placas, eu não entendia. Sabe, eu já tinha feito 1 ano. Então, acho que naquele momento também foi uma virada de chave. Eu falei, cara, não vai sentando aí no pudim, não, que você vai escorregar, entendeu? Não vai dar certo. Então, nesse momento, assim, acho que depois de ir pra Alemanha, virou a chave. Legal. Sabe, eu falei, não é fácil quanto eu tô imaginando. Antes eu era assim, fazia 1 aula por semana de 1 hora. Sabe? Eu voltei da Alemanha, já mandei mensagem pra minha professora, falei, Michelle, olha, vamos dobrar aqui o número de aula, aumenta pra 1h30 por aula, que eu não vou dar conta. E aí, foi bem bom, assim, sabe? Tipo, ter ido pra lá, conhecido as pessoas, conhecido a cultura, a cidade onde eu vou morar, que agora eu tô até um pouco mais segura, sabe? Tipo, de ir pra lá, eu já sei o que me espera, sabe? Já sei como é a cidade, já tenho um Porto Seguro, que são alguns amigos que estão lá, uma das minhas melhores amigas, melhores mesmo, tá morando lá, que é a Luísa. Então, foi muito bacana essa experiência, assim, de virar a chavinha e, sabe, realmente me forçar a correr mais atrás. Muito massa. Muito. E como que é o processo pra ir pra lá? Como que é o... Tem visto? Como que é as coisas de lá? Então, eu tenho o grande privilégio de ser cidadã luxemburguesa. Então, eu não precisei fazer o visto. Que eu massa. vou como luxemburguesa pra lá mesmo. Mas sim, se eu não tivesse essa cidadania, eu teria que fazer um visto pra ir pra lá, né? O visto de estudante mesmo. E como foi a cidadania? Porque... Cara, a cidadania caiu na minha vida, assim, do nada. A minha família descobriu que a gente tinha descendente Que loucura. de Luxemburgo. E aí a minha família começou a ir atrás de todos os documentos. Que fera. E eu consegui pegar o passaporte nessa vez quando eu fui lá pra Alemanha. Daí eu dei um pulinho em Luxemburgo e peguei meu passaporte lá. Então... peguei o passaporte, né? A gente descobriu do nada realmente que tinha essa cidadania e tamo aí. Nossa, então, facilitou muito. legal. Nossa, que Facilitou maravilhoso. muito a vida. Uhum. Mas tem vários outros processos, né, que tem que fazer. Inclusive, pra ir pra lá, eu tive que fazer uma pré-prova, assim, de alemão. Eu tirei o B1, que é um nível 1 abaixo do que eu preciso ter pra entrar na faculdade. Eu fiz essa prova ano passado, em julho. E, enfim, tive que fazer a prova, tem que passar em todas as matérias da faculdade aqui, tem que entregar vários documentos, seguro de saúde, tem que ir atrás de moradia lá, vou morar com uma alemã. Então, tive que ir atrás de todas essas burocracias, né, fazer conta, não sei o que, banco, pra aí sim conseguir ir pra lá. Nossa, é muito burocracia. É bastante. Você vai morar com uma alemã, uma família ou só uma? Só uma alemã, tá. uma menina alemã. Tá. E aí vamos ser eu e ela, só. Nossa. Que E você legal. já conversou com ela? Como que é? Então, essa moradia que eu peguei, ela é temporária, porque, na verdade, uma das meninas que mora nesse apartamento, com essa alemã, ela tá indo estudar, foi agora pros Estados Unidos. Foi fazer, tipo, semestre abroad, assim, sabe? E morar lá por 6 meses, e daí eu vou ficar no quarto dela durante 6 meses. Aí, talvez, ela volte pra essa residência, onde eu vou estar ficando, talvez não. Então, se ela decidir voltar, eu vou ter que arranjar outro lugar pra ficar. E, caso contrário, eu fico no apartamento. Mas já troquei ideia com elas, a gente fez um Zoom pra eu conhecê-las. Nossa, que legal. Pra elas me mostrarem o apartamento, assim, mas... Deve ser muito legal morar com uma alemã daí, né?
Nossa, Porque era o que eu queria, constantemente, né? todos os dias, a língua. Uhum. Total. E até uma dica, assim, pro pessoal, eu sei que eu ainda não tô na Alemanha, mas tentar falar o mínimo de português possível, o mínimo de inglês, porque se o objetivo é realmente aprender o alemão, tem que estar 100% imerso na cultura. E isso eu ouço de todos os meus amigos que estão lá, ouço da minha professora, de várias pessoas que estão morando na Alemanha, falam, cara, se é pra aprender o alemão, se força, sabe? Sai da zona de conforto. Não vai morar com um brasileiro, mora com um alemão, mora com alemã, sabe? Porque daí sim você vai conseguir praticar o idioma no dia a dia. Então, acho que vai ser uma experiência bacana. Sim, isso é muito legal, porque eu vejo algumas pessoas que vão pra viajar, né, fazer intercâmbio, e fazem amizade com brasileiro, só sai com brasileiro, o único verdade. contato que tem com o inglês é com a família, Sim. que tá fazendo intercâmbio, ou E é isso, quando no final, precisa. pode acabar com uma frustração, né? Não vou estar com um nível que gostaria. Exatamente. É, Nossa, que fera. Eu achei muito massa, sério. Aham, que legal isso. Porque muito. é muito massa. Porque desde a hora que você falou ali, na hora de decidir o lugar que você ia, você fez exatamente isso. Você saiu do padrão. Uhum. Então, assim, vários desafios novos e tudo mais, né? Você Sim. vai mostrar tudo no teu Instagram? Como que vai ser? Vou mostrar já tudo, faz né? o marketing, É. né? Vou mostrar tudo lá no TikTok, no meu Instagram. A ideia é que assim que eu chegar na Alemanha, eu comece a fazer vários vlogs mostrando como é a experiência lá Boa. e postando vários conteúdos, porque eu sei que muita gente tem vontade de fazer um intercâmbio, sabe? É o sonho de muita gente, da mesma forma que um sonho pra mim, é um sonho pra muitos. Então, eu vou compartilhar a experiência, vou tentar trazer o máximo de aprendizados, de experiências por lá, pra que eu possa ajudar as pessoas a seguirem esse sonho assim como eu, né? Vai bombar muito, tenho certeza. Muito. Tomara. @Isadora Porto, É né? isso aí. Já segue lá no Nossa, vai ser muito Instagram. legal. Eu vou assistir totalmente. Nossa, Muito. vai ser muito Eu massa. amo acompanhar. É ainda mais intercâmbio, de- ainda é, mais que vai ser intercâmbio com e todo um tal. propósito. Exato. E vai estar estudando num lugar legal. E, nossa, quanta Aham. coisa fera. Vai ser muito legal, Nossa, tô bem ansiosa. Sensacional. E aí, os próximos passos? Eu acho que é legal também você abrir aí um pouco dos seus sonhos, o que você pensa em fazer também, além disso. O que você tem visto em questão, sei lá, de trabalho? Como que é? Não agora, nesse momento, acho que o Sim. principal é isso, né, que tá acontecendo e você tá focando nisso, mas mais pra frente, os seus sonhos de vida, como que é? Eu gosto muito de empreendedorismo. Acho que desde que eu entrei na faculdade, no primeiro ano a gente teve uma experiência com empreendedorismo. A gente fez um projeto beneficente com o Hospital Pequeno Príncipe, que é o maior hospital pediátrico do Legal. país. E a gente tinha que criar um produto ou um serviço para que a gente conseguisse arrecadar dinheiro para entregar para o Hospital Pequeno Príncipe no final do ano. E aí surgiram várias e várias ideias lá na minha turma. E a gente resolveu fazer a Repense, que foi um projeto de garrafas sustentáveis. Elas tinham todo um propósito de tirar os copos plásticos das empresas e fazer com que essas garrafas fossem vendidas para as empresas como uma possibilidade de brinde no final do ano para os colaboradores. Então aí foi a minha, não primeira, porque logo eu já conto pra vocês qual foi a primeira experiência empreendedora, que foi bem doido. Mas essa foi a primeira experiência de verdade, assim, sabe? A gente tinha uma equipe ali, cada um dessa equipe da Repense desempenhava um papel diferente, um ficava responsável pelo financeiro, outros pelo comercial, contato com fornecedores, e aí eu fui começando a sentir o que era essa experiência de empreendedorismo, sabe? E eu comecei a ter uma afinidade muito grande. Eu falei, cara, é muito legal. Que massa que é a gente conseguir impactar o mundo, impactar as pessoas, ou simplesmente resolver um problema simples do dia a dia com uma coisa que a gente fez, com uma coisa que a gente está proporcionando para as pessoas. Então, ainda mais com esse propósito de ajudar o Hospital Pequeno Príncipe no final do ano. Então, foi um projeto super bem sucedido e isso começou a despertar em mim a vontade de empreender. E como eu falei pra vocês, eu tive uma experiência prévia com empreendedorismo, que quando eu tava no terceirão, aí que eu falei que comecei a me interessar por administração e tal, eu gostava muito de escrever. E a minha matéria favorita era redação. Eu adorava escrever redação. Não sei porquê, acho que o pessoal detesta escrever hoje em dia, né? Tipo, acabam gostando mais de matemática, história, vão pra outras matérias assim, e deixam um português um pouco de lado, redação de lado, e eu curtia muito. E eu fazia muito resumo de redações, porque tinha um tema super em alta, eu ouvia muito podcast, quando eu tava no terceirão, sobre temas da atualidade, e eu resolvi escrever vários temas que eu acreditava que poderiam cair nos vestibulares, no Enem e tudo. Aí, questão dos índios no Brasil.
era uma coisa que muito se falava lá em 2018. O que pode ser feito, né, em relação a essa questão dos indígenas no Brasil? O que seria uma proposta de intervenção? Quem fala sobre o assunto? E eu comecei a pesquisar sobre vários temas, escrever redações sobre os temas, e eu falei, cara, eu vou fazer um resumão, que foi o que eu chamei, Resumão por Isa Porto. Era o nome desse projeto. Vou fazer esse resumo e eu vou compilar 15 temas sobre atualidades, coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, e vou vender para as pessoas por R$35. Eu tinha ali uma margem bem alta de lucro, porque custava R$5 para eu produzir o caderninho. Era um caderninho bem bonitinho, assim. Eu lembro que eu fiz uma capa na época com um amigo designer, e a gente fez um resuminho com capa, tudo muito bonitinho ali, para vender. E eu saía vendendo na frente dos colégios, com ali 17 anos, prestes a fazer vestibular, para ver se alguém queria comprar o meu resumo. E foi super bem sucedido, assim, porque eu vendi quase 100 resumos, ia em porta de cursinho, vendia pro pessoal pelo Instagram, ia na porta dos colégios. Então, essa foi a minha primeira experiência empreendedora, assim, sabe? Um negócio super amador, né, naquele primeiro momento, mas já comecei a desenvolver esse interesse por empreendedorismo. E aí, fui fazendo outros projetos na faculdade, e início do ano passado, um amigo meu me chamou para criar uma empresa junto com ele. Ele falou assim, Isa, gosto muito de ti, a gente é super amigo, acho que você tem características complementares às minhas, isso eu acho que é super importante quando a gente decide ter um sócio para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Não adianta pegar alguém que tenha características super similares às suas, porque você vai precisar de alguém que tenha know-how para desempenhar funções que você não vai saber desempenhar. Não é porque é meu amigo. Não é porque é meu amigo que vai empreender junto comigo. Então, ele me chamou e a gente começou... Uma frase do Transtornar, vamos postar lá, Isadora Porto. Não é porque é meu amigo que tem que empreender comigo. Que vai empreender junto comigo. E daí ele começou a falar da ideia de a gente abrir uma marca de roupa. Ele falou que tinha muita vontade de vender camiseta, que era uma coisa que todo mundo usa, né? Camiseta no dia a dia. Então ele falou, Isa, a gente podia começar com uma coisa super simples e vender camiseta básica pra galera, porque é uma coisa que vende. Quem que não vai querer comprar uma camiseta de boa qualidade, de um tecido gostoso, assim, que seja simples, básica, lisa, sabe? É uma coisa que é super vendável. Então ele me chamou pra esse projeto e na hora eu tive alguns receios. Eu falei, Xande, será? Será que a gente vende camiseta mesmo? Não sei se é alguma coisa que eu quero pra minha vida, sabe? Ter uma marca de roupas. E a gente começou a estudar o mercado, a gente começou a pegar várias empresas de benchmarking, assim, e a gente começou a ver que, cara, tinha muita gente vendendo, muita gente dando certo e fazendo coisa simples, coisa que super dá pra vender, assim, sabe? Não inventar muita moda. E a gente começou a ver que a gente não queria só vender roupa por ser roupa. Sabe, tipo, vou vender uma camiseta porque a pessoa vai usar no dia a dia. A gente queria vender uma coisa que tivesse um pouco mais de propósito. E a gente começou a analisar, tipo, as pessoas em nossa volta pra ver quem que realmente ia ser o nosso público-alvo, né, que idade que essa pessoa ia ter, onde que essa pessoa estava se encontrando, o que essas pessoas faziam, definição de personas. E a gente chegou na conclusão de que a gente queria vender pra jovens, assim como a gente, né? Jovens que têm vontade de fazer acontecer, jovens que estão começando uma jornada empreendedora, que estão começando agora a entrar na faculdade, a se interessar por negócios. Então a gente tentou pegar bem esse público daquela galera que tá querendo acelerar, sabe? E a ideia da Pep Talk é que... Pep Talk, não sei se vocês sabem qual que é o significado, mas é uma conversa de motivação. Então, normalmente, o treinador tem uma pep talk com os jogadores antes de começar um jogo. Então, falando, vocês são capazes, vocês vão conseguir, a gente treinou pra isso. Muito legal. Então, esse é o significado de pep talk. Então, a gente trouxe esse nome de pep talk, aliou ao nosso objetivo ali da marca, que era vender pra esse público e fazer com que as nossas camisetas acompanhassem todo esse público durante a sua jornada. Então, assim, você não precisa de inventar moda durante o seu dia. Você pode botar uma camiseta básica, não sabe o que vestir, vai de Pep Talk. Então, a gente começou a criar toda essa ideia por trás da marca e a gente lançou a Pep Talk ano passado, depois de todo o processo de apertura do nosso CNPJ, dessa definição do público-alvo, das pessoas, de fazer todo o nosso branding. E a gente lançou a Pep Talk como um e-commerce, né? A gente só vendia pela internet.
E essa foi mais uma experiência que agregou muito, assim, pra mim, profissionalmente. Aprendi muita coisa que eu não devo fazer num próximo negócio. Muita coisa também que eu devo fazer. Claro. Né? Então, acho que os aprendizados, eles vêm desses dois lados, tanto dos nossos erros quanto dos Sim, acertos. com certeza. E, no final das contas, o Xande, ele foi morar na França. E eu vou morar na Alemanha. A gente já sabia disso. Mas lá no fundo, a gente falou, cara, vamos se jogar, vamos fazer. Que vamos bom que vocês fizeram, né? Exato. Que bom que a gente fez, sabe? Tipo, agora a gente encerrou realmente a empresa, a gente fechou o CNPJ. Mas foi uma experiência, assim, única, sabe? Que legal. Ver como é que empreender na prática é uma coisa muito doida, porque... E é totalmente diferente do que a teoria, né? Totalmente. E antes da gente fazer o lançamento oficial da Pep Talk, a gente tinha várias expectativas. Quando a gente lançou, as expectativas, assim... Aquelas contas absurdas, né? Não. De vendas, e vai lotar, e vai ter que fazer mais. Exato, a gente tinha muita expectativa, assim, sabe? Botamos muita fé. E não que não tenha dado certo, deu super certo, Sim. sabe? A gente conseguiu... Eu acho até legal você falar para as pessoas que estão assistindo, né? Acho que até citar alguns pontos que deram errado e alguns pontos que deram certo, para as pessoas saberem também, né? Eu acho que um ponto, assim, é o timing da coisa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque a coisa que nasce perfeita, ela nasce errada. Nasce no tempo errado. Isso é uma né, boa melhor colocação. dizendo. Então, a gente se enrolou muito pra fazer a coisa ficar perfeita e a gente acabou lançando meses e meses e meses depois da ideia ter nascido. Uhum. Então, a gente poderia ter lançado antes. A gente não precisava de um e-commerce, por exemplo. E várias pessoas falaram isso pra gente. Olha, lancem a marca de vocês, mas não lancem diretamente com e-commerce. Lá vocês vão ter um custo fixo, vocês vão ter que lidar com a plataforma, sabe? Tem várias coisas envolvidas pra abertura de um Vai ter e-commerce. as fotos, vai ter aquilo, vai ter... Tem que ter foto profissional, tem que ter... Sabe? A gente queria fazer um negócio profissional, mas não precisa. No começo, não precisa disso tudo. A gente nem tinha validado o nosso negócio, sabe? Tudo bem, é uma marca Isso de são roupa. pontos muito importantes. Sabe? É vender camiseta. A gente começou com camiseta. Mas você tem que validar de certa forma. Então a gente começou lá com uma puta estrutura, fotos profissionais, sabe? Com um baita fotógrafo e um site bonito. E a gente queria fazer um negócio perfeito, sabe? E aí, no final, pra quê? Né? Por que a gente botou... A gente botou bastante dinheiro, sabe? Nesse primeiro momento. A gente conseguiu retornar, mas a gente botou bastante dinheiro pra uma coisa que não tinha nem sido testada. Então, antes de absolutamente qualquer negócio, tem que testar. Nem que seja com a família, com o periquito, entendeu? O papagaio. Excelente. Tem que testar. Porque se espera demais, tem essa vontade de fazer a coisa nascer perfeita, ela nasce no momento errado. E acabou nascendo muito tarde pra gente. Quando até me veio uma lembrança, que quando a gente começou a Koala, que foi uma marca de roupas que eu tive com alguns amigos, foi muito legal porque no início, mesmo sem muito conhecimento, a gente fez o feito é melhor do que perfeito. Uhum. Então a gente foi lá, lançou, e não tinha e-commerce, não tinha isso, tinha algumas fotos, mas de um amigo que sabia tirar fotos e tal, e fez, e vendeu, e foi vender pros amigos na escola, levava, mora aqui, Exato. tá, vamos levar lá, a gente não dirigia ainda, mas dava um jeito, ia, levava de Uber com o pai de alguém, e vendia, né? Sim. Então no início foi muito assim, vamos ver o que vai acontecer. Daí vendeu todas as primeiras, então fechou, a gente pegava esse dinheiro e investia nas próximas, Exato. vamos lá. Então era muito assim, depois que a gente foi criar o e-commerce, depois que a gente foi ter essa responsabilidade. Pra você ter noção, no início, sendo bem sincero, a gente não tinha nem CNPJ. Sim. Né? Só começou mesmo, fez as camisetas e tal, não teve problema, porque não foi um faturamento absurdo. A gente vendeu 35 ou 30 camisetas, né? Uhum. Mas depois a gente foi se organizando. Então acho que foi muito nessa. O feito é maior que perfeito. A gente fez e foi fluindo. Então eu amei essa dica que você deu. Exato. Porque se alguém que já fez isso ou tá começando a ouvir isso, já vai evitar, né? Uhum. Isso eu chamo de... Essa é a verdadeira sabedoria. Se alguém tá ouvindo isso e ouviu o que você disse, fala, cara, se ela já errou nisso, então, pô, já aprendi, né? E eu vou dizer, a gente ouviu muito isso. Feito é melhor do que perfeito. Não façam e-commerce. Na hora de aplicar é outra sabe? história. Só que a gente tem aquele brilho, a gente quer fazer um negócio ser perfeito, sabe? Exato. É um filho que tá nascendo. É um isso. projeto que você tá botando tudo de si ali, sabe? Mas não vale a pena. Não vale a pena esperar, não vale a pena querer fazer o negócio ficar perfeito. Vale a pena começar
começar a vender poucas unidades, se for o caso de um produto, para pessoas próximas, coleta feedback, vê o que a galera acha. A gente teve muito problema com as nossas camisetas, assim, questão de fornecedor. Deu muito erro nas camisetas, muitas vieram deu de erradas. erro, por exemplo? O tamanho ou o tecido, o que era? O tamanho... Nossa, a gente teve muito erro com o fornecedor. Isso é outra coisa, assim, que eu diria que foi um baita erro nosso. Bom Que ponto. a gente foi... No primeiro fornecedor, assim, de cara, a gente deu uma leve pesquisada, vai. A gente não pesquisou muito, não. Uhum. A gente foi no primeiro fornecedor e nos prometia entregar o mundo, né? E a gente criou expectativas de que a gente ia ganhar o mundo com aquelas camisetas, de que elas iam ser impecáveis e que a gente ia mandar produzir e daí já ia gostar da peça piloto e já ia mandar fazer o resto. Gente, a gente fez tanta peça piloto. Eu não sei nem contar quantas peças piloto a gente fez. Sério? Juro Tipo, por Deus. mais de 30? Não foram tantos, calma aí. Tá. Calma aí, mas foram mais de 10, assim. Tá. Mas é muita peça piloto. É muita peça piloto. Geralmente é uma, E duas. assim, não foi erro nosso. Porque a gente mandou tudo especificado. O que a gente queria foi o fornecedor mesmo. Até que a gente teve umas conversas francas, assim, com o nosso fornecedor. Acho que isso é muito importante, porque quando você tá começando, as pessoas não botam fé em ti. Exato. O fornecedor, ele não vai botar fé numa marca que tá ali começando pedindo 30 camisetas pra ele, sabe? É muito difícil. Ele vai querer sentar como profissional para conversar com uma empresa grande, com uma empresa que vai fazer um pedido maior. Então, é importante que desde esse primeiro momento a gente se comporte como profissionais, sabe? Não é porque eu sou uma empresa pequena que o meu fornecedor tem que me tratar da forma, sei lá, que ele tá tratando, sabe? Ele tem que me tratar como trata qualquer outra empresa. Porque eu tô pagando pelo produto. Exatamente. A gente tá pagando, a empresa tá pagando pelo produto ali. Então, falta de alinhamento, falta de esclarecer as coisas da melhor maneira possível com o fornecedor, sabe? Falta de negociação, tudo isso faltou. Tudo isso faltou e no final das contas a gente teve que sentar pra conversar sério com o cara e falar, a gente tá com o limite do lançamento da nossa marca. Se essas camisetas não forem entregues pra gente até tal dia, a gente vai ter que tomar alguma providência, porque não é possível que ocorram tantos erros como estão ocorrendo agora. Nossa. Então a gente teve que conversar para daí sim virem as camisetas, ainda vieram com erro. Então, tipo assim, camiseta M do tamanho da camiseta P, igualzinho. Eu botava P em cima da M, igualzinho, tamanho igual. Não tinha mais o que fazer. A gente pegou essas camisetas que estavam erradas e vendeu pra família. Tipo assim, você tá comprando uma M, mas eu vou te entregar uma com o número P, porque ela é exatamente do tamanho da M. Então fique tranquila, vai estar ali P, mas é um tamanho de uma M. Então, assim, muita coisa aconteceu, sabe? Tipo, desses erros. Então, outra coisa, esse ponto de pesquisar o fornecedor, fazer os testes e ter certeza de que é o fornecedor adequado, porque ali se der algum erro com a tua camiseta, com o teu produto, é só incomodação. E você tá no início, né? E pensar também em muitas pessoas não tem oportunidade de errar. Vamos dizer assim. Tipo assim, cara, às vezes é a grana que eu tenho e pronto. E se vir errado, cara... Exato. Sabe? Tipo assim, não tenho como agora pegar de novo outra grana e fazer, tipo... Sabe? Às vezes vendo em outras realidades, assim, também. Total. Então, assim, é muito, muito delicado isso. E daí, se você procurar alguém e tal, e tentar evitar isso, né? Que às vezes sai do teu controle, porque não é você que tá fazendo, é importante. Total. E daí, E pontos positivos também que você vê. Bom, pontos positivos, eu acho que... Não, muita coisa, né, na verdade. Claro, tipo claro. assim, a experiência que eu tive, por exemplo, com o nosso designer, sabe? Eu aprendi a ter uma conversa, entender um pouco mais de marketing, assim, junto com ele. Eu também coloquei a cara a tapa pra fazer divulgação no meu próprio Instagram, Legal. nas minhas próprias redes sociais. Então, fui aprendendo aos pouquinhos o que dava certo, o que não dava certo. Sabe, então eu acho que foi a minha primeira experiência de verdade, por exemplo, nessa área de marketing, né? Porque a gente não tinha uma pessoa de marketing, eu fazia tudo. Eu era a que desenhava ali identidade visual, era a pessoa que fazia as publicações pro nosso Instagram, pessoa que vendia, a que tinha que postar story. Então isso me ajudou também muito hoje, como influenciadora Isadora, né? Não como trabalho de influência de marca, assim. Me ajudou muito, então acho que foi a minha primeira experiência com marketing,
Foi legal, aprendi muito. Aprendi questões também um pouco mais burocráticas. Como que se abre um CNPJ, muita gente não faz ideia. Né? Como que funciona a tributação, por exemplo, da empresa. Né? Quais são os regimes de tributação que a gente tem. Então, tudo isso, com certeza, se eu for abrir um próprio negócio novamente, eu vou saber como funciona. Né? A questão ali das finanças, emissão de nota fiscal. Porque, às vezes, a gente acaba deixando essa parte um pouco de lado. Putz, é a parte chata, mas essa parte é muito importante. A empresa que sabe lidar bem com as suas próprias finanças, que tem um caixa saudável, sabe, que tem um capital de giro legal para poder investir em novas coleções, em novos projetos, é uma empresa que possivelmente pode dar muito certo, Sim. sabe? Porque tem gente que, putz, tem uma baita de uma ideia, tem um baita de um produto ou um serviço, mas não sabe lidar com o dinheiro da empresa, sabe? Esses dias... Nossa, isso tava acontece até demais. conversando com algumas pessoas, assim, falando que tinham vontade de botar o próprio dinheiro pra abrir a empresa e que daí iam tirar o dinheiro no primeiro ano pra fazer X projeto. Eu falei, cara, o dinheiro ali que você tá colocando na tua empresa e tendo de retorno com a tua empresa, tu tem que investir nela. Exato. Você não tem que ficar pegando o Não pode tirar. Prolabore no primeiro, no Nossa, segundo ano da sua possível. empresa. Não tem como. Não tem como. Entendeu? Tipo assim, você tem que pegar esse dinheiro pra reinvestir. Claro. Senão Vai quebrar, mano. a empresa quebra. Né? Então, acho que todos esses pontos foram muito importantes e me trouxeram muitos aprendizados. Nossa, Que que legal. legal. Não, eu amei. Não, isso é um Muito. aprendizado, assim, na prática de alguém que viveu. E acho que o melhor ponto positivo que você fosse falar é que você fez. Né? Sim, Uhum. Que saiu da ideia, que saiu daquele momento de, total. uma ideia. Uhum. E depois, eu tive a ideia de fazer uma marca. Não, mas é muito mais impactante isso. Cara, eu fiz a marca. Não, e é muito Isso é muito legal. Até esses dias eu tava conversando com o Xande e eu falei, cara, Xande, tava dando uma olhada aqui nas nossas camisetas e revendo algumas fotos. E olha que legal, olha o que a gente fez, sabe? A gente fez um produto super legal, uma caixa linda, uma experiência incrível, um cheirinho gostoso. As pessoas publicavam nos stories dela que elas tinham gostado da nossa marca. Isso já é muito legal. É, Sabe? exatamente. Saber que a gente botou o produto no mundo, que teve gente que acatou a ideia, que nos mandou mensagem, deu um feedback positivo, que tá usando as camisetas até hoje. E as pessoas vão continuar usando e aquilo Os vai ficar. Famosos pep talkers. Então, saber que a gente fez isso, que a gente botou esse filho no mundo e fez ele acontecer, já é um grande feito. Totalmente. Já é uma coisa que a gente pode se orgulhar muito. Que demais. Amei. Eu agora vou abrir Muito. para as perguntas, né? Porque Vamos foi um lá. episódio que mais teve perguntas. Oh, Isso meu aqui é Deus. absurdo. Então, assim. É verdade. É absurda a quantidade de perguntas. Vamos até que escolher algumas, né? Porque são muitas, de verdade. São várias. Muitas perguntas. Meu Deus, vamos Eu lá. acredito que tem umas 20 perguntas aqui. Muito boas, assim. Então, não tem nem o que cortar. Mas vamos escolher aqui. E vamos lá. Ó, meio que tô olhando só pra ter algumas aqui que você já meio que falou hoje. Vamos começar com essa, mas tranquila, tá? É muito assunto, então por Vai essa. lá. O que você vai sentir mais falta? Perguntando já do intercâmbio e tudo mais. Você vai viajar pra Alemanha e tal, perguntaram. O que você vai Mas sentir sentir mais falta. falta? Eu não sei se é muito fácil de responder, né? Olha, com certeza da minha família. Claro. Com certeza da minha família. Esse fato, né? E do conforto de estar com eles e de tê-los ao meu lado, pertinho, me apoiando, me incentivando. Claro que de longe eles conseguem fazer isso também. Consigo ter o apoio deles. Mas agora, por exemplo, meu sobrinho vai nascer final do ano. Eu vou vir pro nascimento dele. Mas depois eu vou ficar um tempo longe, sabe? Te Então, aperto no eu já tô com o coração. coração apertado. Eu vou ser Dinda. Então, isso de deixar a família aqui no Brasil para ir morar fora deve ser complicado. Eu nunca vivi isso, mas eu acredito que a coisa que mais eu senti falta é minha família. Nossa, amei. Ótimo Muito. ponto. Quer escolher uma, Nu? Posso escolher. Tem muita pergunta boa. Aqui uma. É da Maria Ed Silveira. Tem vivido o esperado no tempo que imaginou? Olha, Ótima- ótima Ótima pergunta. pergunta. Uhum. Tenho. Acho que desde que eu comecei a traçar esses planos de fazer um intercâmbio, de estar na faculdade lá em 2018, acho que tudo tem ocorrido muito bem, sabe? Tudo tem corrido muito bem.
Fiz coisas no meio do caminho que eu não imaginava que eu ia fazer, tipo a Pep Talk. Não imaginava que eu ia lançar uma marca de roupas no ano passado, não fazia ideia disso. Sim. Sabe? Não imaginaria, por exemplo, que eu ia começar a namorar também. Então, muitas coisas surgiram no meio do caminho que foram super inesperadas, mas elas estão correndo muito bem. Assim, eu me cobro muito nessa questão profissional. Gostaria de, neste momento, estar um pouco mais posicionada, melhor posicionada, mas eu acho que não é o momento ainda, sabe? Eu acho que a gente tem que saber viver cada fase de cada vez. Não adianta eu me atropelar querendo, sei lá, ser contratada em alguma empresa agora ou iniciar um novo projeto, sendo que o meu foco agora é chegar na Alemanha e me estabilizar lá, sabe? Começar a faculdade, enfrentar os desafios da faculdade. Eu sei que lá eu vou trabalhar também, né? Lá eu, com certeza, nos primeiros meses, assim, eu vou começar a trabalhar na minha cidade e depois eu vou fazer um estágio, né, pra concluir a faculdade. Legal. Mas acho que as coisas elas têm o seu tempo, seu próprio tempo, sabe? E acho que dentro daquilo que eu planejei, tudo tá correndo muito bem. Nossa, muito legal. Amei a resposta também. Aham. Olha, vamos lá pra próxima. Bora lá. Posso fazer uma? Pode. Pode, eu já ia falar aqui. Eu gostei dessa. Vale a pena empreender ou estagiar quando jovem? Do Luca. Do Luca? Ó. Aham. Empreender ou estagiar como jovem? Ai, assim, quando eu tive essa experiência empreendedora da Pep Talk, eu não estava preparada. Eu não me sentia 100% preparada. Eu acho que até é fato isso, é dado. Que as pessoas que têm um pouco mais de idade e que empreendem, elas têm muito mais chances de dar certo, de fazer com que o negócio delas dê certo, do que uma pessoa ali de 20, Claro. 21, 22 anos. Então, eu acredito que esse momento é o momento que a gente tem de aprender. Aprender com os outros, aprender com pessoas que já estão no mercado, aprender com profissionais nos quais a gente se inspira, porque isso é muito importante para o nosso crescimento como profissional. Eu tive a experiência de estagiar agora, tive vários aprendizados, muitas coisas importantíssimas. Eu ainda vou ter experiência de estagiar de novo lá na Alemanha, e daí sim eu acho que vai ser a experiência para mim. Mas eu focaria, assim, nesse primeiro momento, a não ser que já tenha um baita de um know-how ou um sócio um pouco mais experiente para abrir um negócio junto contigo e empreender tão cedo, sabe? Mas eu acho que esse momento, assim, pelo menos com essa idade, ele perguntou na adolescência? Quando jovem. Quando jovem, essa idade ali entre 18 e 24 anos, eu acho muito cedo, assim, sabe? Acho que é o momento da gente aprender. Acho que aprender com os outros, aprender com estágio. Eu vejo amigos que estão fazendo estágio hoje que, cara, o boom, o salto que eles deram foi impressionante. Só de estar numa empresa com mestres, com pessoas que estão ali no dia a dia para ensinar. Claro, totalmente. Muito legal. Muito bom. Próxima pergunta, o Breno que vai fazer. Qual será? Qual será? Tchá, 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 tchá. É que é engraçado, tem perguntas que a gente já sabe agora, né? É que já foi respondidas durante o podcast. Sim. Foi muito legal. Ó, mas essa é legal, assim. Muito bom. Só pra deixar claro, talvez, ó. Você já falou, né, do que você empreendeu, mas qual foi sua maior loucura que você fez no mundo de empreendedorismo? Tipo, Foi até- o Pedro. O Pedro? HN. A Qual foi a maior loucura. loucura? Ter aberto a empresa. Ter aberto Acho que empresa. foi a maior loucura, Ter né? aberto empresa sabendo que eu ia pro intercâmbio. Isso foi uma loucura. Até porque todo mundo falava pra mim, Isadora, esquece, né? Tipo assim, você quer abrir uma empresa agora de produto, não é nem de serviço, uma coisa que você possa Sim. tocar um software, sei lá, lá de fora, você quer abrir uma empresa de roupa antes do seu intercâmbio. Isso pra mim é loucura. E realmente foi. Acho que foi a Foi. maior loucura E que foi eu fiz muito no boa. empreendedorismo. Mas é melhor fazer do que não ter feito e depois se arrepender de não ter feito. Exato, zero me arrependo. Exatamente. Zero me arrependo. Assim, teria me arrependido se eu tivesse perdido dinheiro. Aquelas. Mas Aham. assim, não. Mas assim, mesmo assim, não retornou 100%, vai. mas A ia gente ser um retornou aprendizado 90%. total. Aham. A gente perdeu pouco. Aí, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Que vale a experiência. Os 10% pagou a É experiência. sobre isso. E tá tudo Eu bem. acho que tem uma pergunta forte aqui, ó, que ela é Exatamente. curta, mas ela é muito forte. Qual é o seu sonho? Essa é a Qual é o pergunta. sonho? Eu sou muito dessa questão de impacto, assim, sabe? Eu acho que, independentemente do que eu for fazer da vida, do caminho que eu seguir, se vai ser no empreendedorismo, se vai ser dentro de uma empresa, se... Enfim,
como influenciadora, dependente do caminho que eu for seguir, assim, na minha vida, o meu sonho é impactar as pessoas com o que eu possa fazer, assim, sabe? Com o que eu faço. E impactar elas fazendo algo com excelência, assim, sabe? Tipo, ser reconhecida por ser muito boa em alguma coisa, ou por conseguir entregar valor pras pessoas. Acho que isso é um dos meus grandes sonhos, assim, Que sabe? legal. Tipo, não sei se tem alguma coisa mais concreta pra falar nesse momento, sabe? Tipo, se for falar de sonhos, ir pro meu intercâmbio é um sonho pra mim, sabe? Ter entrado na minha faculdade é um sonho pra mim. Ter feito várias coisas que eu fiz até hoje, ter participado da The Voice, tudo isso era um sonho. Mas eu acho que, no final das contas, o mais importante é saber que, com a minha jornada, com as coisas que eu faço, com aquilo que eu entrego pro mundo, eu consigo impactar as pessoas de certa forma. Então, acho que é continuar fazendo as coisas e ter essa sensação de dever cumprido, saber que eu tô ajudando as pessoas, saber que eu tô impactando. Nem que seja ajudando uma empresa, que quando você trabalha em uma, você tá ajudando a empresa a crescer. Então eu quero me sentir, tipo, valorizada dessa forma e saber que eu tô ajudando as pessoas com aquilo que eu tô proporcionando pro mundo. Uau! Uau! Gostei muito. Muito bom. Ó, tem essa aqui que é super legal, que você basicamente já respondeu também, mas acho muito boa. Que é assim, Isa, como você conseguiu, mesmo tão nova, entender que nossa jornada... Ah, tá. Que a nossa jornada é feita de momentos. Aí ela fez mais outra aqui, que é continuando. E que tudo bem mudarmos o foco da carreira sempre que acharmos necessário. Como que foi pra você, né? Como que você conseguiu entender isso? Você já falou, basicamente, né? Eu falei, a gente conversou bastante aqui sobre isso já. Mas eu lembro no meu primeiro ano de faculdade, assim, que a gente tinha essas mentorias do meu curso. E teve um momento, foi bem marcante pra mim, na verdade, esse momento, que eu sentei pra conversar com duas moças que trabalhavam no MEP na época. E eu desabei. Eu comecei a chorar e falei, eu tenho medo de seguir o meu caminho como administradora e me arrepender de não ter sido cantora. Eu falei isso pra elas. Muito forte. E eu tinha muito medo, assim. Às vezes eu chegava em casa, na minha casa aqui em Curitiba, eu começava a chorar, assim. Eu falava, cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sabia que eu amava administração. Mas e se eu chegasse em um determinado momento da minha vida e começasse a me questionar por que eu não segui com a música? E se algum dia eu me arrependesse por aquilo? Então, esses pensamentos, eles eram bem comuns, sabe? Mas à medida que eu fui fazendo coisas que eu gosto e que eu fui descobrindo paixão por determinadas coisas, então agora pelo mundo dos negócios, por exemplo, saber que eu gosto disso, saber que eu tô seguindo num caminho de algo que me faz feliz, me deixa um pouco mais tranquila em relação ao que eu fiz no passado. Porque beleza, eu fui feliz fazendo aquilo também, mas eu mudei, e hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço, então não tem porquê eu ficar remoendo esse passado e ficar me questionando se eu vou me arrepender. Passou. E se em algum momento eu achar que eu tenho que voltar, o que eu acho muito difícil, eu posso voltar. Então é assim, a gente pode sair de alguma coisa, nada me prende. Eu posso sair, fazer um projeto, de repente sair dele e voltar para aquele anterior. Não tem problema nisso. Então eu fui descobrindo isso aos poucos. Eu acho que sempre lembrando que eu não tenho que ficar me preocupando com o que os outros acham de mim. Sabe? Isadora, aquela que abriu a empresa de marca de roupa dela e no ano seguinte já fechou. O problema é das pessoas que elas achem isso. Eu não tô nem aí. Tipo, de verdade, não tô nem aí. Então, eu acho que é muito pensar nisso, assim, sabe? O que tá me fazendo crescer, o que eu quero, o que me realiza e deixar um pouco esse julgamento das pessoas de lado é importante. Essa maturidade, essa certeza que acredito que é o ponto crucial, né? Porque... Sim. Acho que todo mundo que já mudou de sonho ou de carreira já realmente pensou nisso, né? Tipo, cara, e se? Aquele medo de se arrepender, né? De estar lá, tipo, sei lá, a gente tem 20 e poucos anos agora e tá lá com 50 e falar, cara, será que eu fiz aquilo lá? Ou tá com 80 anos, aquela imaginação de, será que eu fiz aquilo que eu amava? Exato. E aí esses pensamentos só ficam no pensamento. E daí acho que você tem que calar um pouco a sua alma, sua mente. E falar, cara, não, eu sei, é isso que eu quero. E é importante também trazer esse conforto de, cara, e se eu quiser voltar, tá tudo bem. E se eu quiser fazer outra coisa, tá tudo bem. E aí a mente consegue entender melhor, né? Os sentimentos, eles se encaixam mais. E também ter ajuda de pessoas, igual você falou, mentores, psicóloga, pessoas que te auxiliem nisso. Exatamente. Sim. Acho que até uma história muito legal, assim, de contar brevemente, assim, pra vocês, é a história da minha mãe. Que ela trabalhou a vida inteira num hotel, minha família tem hotel. Só que minha mãe é formada em arquitetura. Ela se formou em 2008
e nunca tinha atuado. Chegou a pandemia, a minha mãe viu que era uma coisa que fazia ela feliz, que ela poderia começar, e ela começou, com seus 50 anos, a atuar como arquiteta. Olha aí. E hoje estão surgindo vários e vários projetos para ela, sabe? De um sonho que ela sempre teve, ela nunca tinha começado, mas ela começou. Hoje já tá com as funcionárias dela, com as estagiárias, Olha que legal. já tá fazendo vários projetos em lugares super importantes da cidade, projetos comerciais, projetos de interiores também. Então, é muito bacana isso, sabe? Tipo, imagina, eu tenho 21 anos, sabe? Então, a minha mãe tá com 50. E agora que ela tá começando a carreira dela como arquiteta. E ela ainda vai pra Casa Cor, ela ainda vai pra, né, um Claro. dia, se tudo der certo, vai pra Casa Cor e vai realizar esses sonhos depois dos 50 anos. Então, tá aí. E olha que exemplo legal. Olha um exemplo, olha como que é a vida, né? Meu irmão, ele é mais velho que eu. Uhum. E ele fez faculdade de design de interiores aqui na Uni Curitiba. E ele fez um projeto sensacional, e isso é muito difícil. Ele trabalhou com pessoas sensacionais também, estagiou com, acho que, irmãos Maganhotos, sei lá quem, um pessoal bem conhecido nessa área. E meu irmão fez um projeto, e esse projeto foi pra Casa Cor. Caraca, que E legal. ele tinha acabado a faculdade, sei lá, tipo assim, não tinha acabado a faculdade, Sim. tava na faculdade, ele terminando a faculdade. E ele fez. E hoje, ele não trabalha com nada de design de interiores. Hoje meu irmão faz outra coisa. Hoje meu irmão trabalha com outros segmentos. Nada a ver com design. Nada a ver. Então, assim, acho que é legal também porque, olha, sua mãe agora, ela tá indo pra esse caminho, algo que ela sempre gostou. E meu irmão, ele tava na faculdade e falou, cara, deu certo um Deu projeto, certo. que às vezes é o sonho de alguém que trabalha com isso. Uhum. E agora, foi pra outra área. Então, eu acho legal que, olha a vida como é, né? Tipo, e muito tá louco. tudo bem. E é muito legal isso. É. E acho que até se citou da sua mãe, acho que caminhando pro fim, né? Como que foi a influência dos seus pais, assim, também? Seu pai, você falou da sua mãe, mas seu pai, ele empreende? Como foi a influência deles? Quanto eles te inspiraram na sua vida? Como foi? Meus pais, eles sempre me inspiraram, assim, em todos os sentidos. A minha mãe sempre foi empreendedora, ela sempre teve o próprio negócio, e o meu pai é advogado. Então, uma coisa muito bacana, assim, dos meus pais é que eles sempre me influenciaram desde pequena a estudar muito, assim, sabe? Então, o meu avô passou isso pro meu pai, sabe? Mesmo quando eles não tinham condições, assim, quando o meu avô era mais novo, o meu pai era criança, assim, ele sempre falava, Lincoln, vai lá na livraria, pega um livro pra você levar pra casa, né, na Legal. biblioteca, e sempre incentivou muito meu pai, e meu pai sempre fez isso comigo, sempre comprou muitos livros pra mim, sempre me incentivou a estudar e saber que o caminho do trabalho é aquele que todo mundo tem que seguir, Boa. sabe, que tipo, não adianta a gente esperar que as coisas caiam do céu, que isso nunca vai acontecer. E a minha mãe sempre foi minha inspiração, além da profissional que ela é, de empreendedora, de pessoa, sabe, a minha mãe sempre foi uma grande líder. As pessoas sempre gostaram muito de trabalhar com ela, e eu sempre falei pra mim que quando eu tivesse nessa carreira profissional, eu levaria muito isso dos meus pais, de saber que tem um trabalho duro por trás, de já ter visto a minha mãe e meu pai várias vezes de noite, até hoje minha mãe fica final de semana trabalhando, então tipo assim, é um exemplo, sabe? Eles mostram que o lugar onde eles só chegaram por conta do trabalho, só chegaram por conta do estudo, e eles sempre passaram isso pra mim e pra minha irmã. Então, a minha irmã também é uma grande inspiração pra mim. Hoje ela é advogada junto com meu pai. E eu vejo o quanto ela se dedica, sabe? Tipo, o quanto a gente tem essa veia na família, assim, sabe? Da dedicação, de levar o trabalho, os estudos a sério. E é legal também saber que os meus pais sempre estiveram do meu lado para todos esses projetos que eu citei pra vocês. Então, eu tava até comentando aqui com vocês antes, que eu sou super plural, né? Eu gosto de muita coisa, já fiz muita coisa, a música e o empreendedorismo, agora indo pro intercâmbio. São várias coisas que eu já passei, assim, na vida, nos meus 21 anos. E os meus pais sempre estiveram do meu lado, sabe? De olhar pra mim e falar, Isa, não deu certo na música, fica tranquila. Vai seguir teu próximo importante. sonho aí de ser administradora. Então, isso é o que eu quero passar pros meus filhos, sabe? De que a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, tem que se dedicar. E eu vou estar ali pra eles, né? Da mesma forma que meus pais sempre tiveram pra mim, pra tudo que eles precisarem e pra apoiar absolutamente qualquer sonho que eles tiverem. Né? Não todos, né? Às vezes tem uns sonhos meio malucos que os pais têm que saber colocar o nosso pé no chão. Da mesma forma que meus pais também sempre fazem, né? Às vezes surge uma ideia maluca, os pais falam, Isa, calma, é isso mesmo que você quer,
mas sempre estiveram ali do lado. Sensacional. Legal. Amei. Eu vou ver só se tem alguma última pergunta, que a maioria realmente a gente abordou, então, assuntos muito corretos, que era a dúvida das pessoas. Falou sobre The Voice, sobre faculdade, sobre viagem. Que legal que a galera mandou bastante pergunta. Muita. Acho que é isso. É muito disso que a gente falou. A sensação de estar há poucos dias do intercâmbio. Nervoso. É isso. Nervoso, ansiedade. Basicamente é isso aí. Acho que a gente abordou muito bem. Acho que a gente vê o feedback das pessoas, vê o que a gente falou, então acho que foi pelo melhor caminho, né? Que massa. Mas, Isa, obrigado pelo seu Imagina, tempo. gente. Obrigado Obrigada. por ter essa honra aqui de conversar com você antes de você ir pra lá também. Sim. Eu achei sensacional. Eu já te conhecia pela internet. A Nu também conheceu um pouco de você mais nos últimos dias. E é sensacional o que você tem feito. Continue focando nos seus sonhos, no seu trabalho. Eu tenho certeza que o que seus pais te ensinaram é o melhor caminho. Não existe segredo, né? Sim. Existe o trabalho, existe isso e ponto final. E quanto mais você trabalhar, mais a chance de dar certo. E você Total. já tem dado certo. Isso é muito legal. Então, é isso. Se você quiser deixar alguma palavra final aí para as pessoas. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês, né, por me darem a chance de estar aqui com vocês hoje. Foi muito legal, acho que foi um papo leve, descontraído. Falou Sim. sobre várias coisas. Me senti super bem recebida aqui com vocês. Espero que a galera aí de casa goste, né? Que deem um feedback aqui pra gente, tanto pra mim, quanto pra Nu, pro Breno. Acho que até é importante pra eles seguirem aqui com esse trabalho Com incrível que eles certeza. estão fazendo. Então é isso, gente. Qualquer coisa, me chamem lá no Insta, lá nas redes sociais. Eu sempre tô lá respondendo caixinha de pergunta, respondendo as dúvidas de vocês. E tô sempre ali pra dar aquela mão amiga quando vocês precisarem. Então, muito obrigada, gente. Perfeito. Obrigada. obrigado. Foi um prazer te conhecer. Foi um prazer. É isso. É isso, foi muito legal, né? Foi. Nossa. Amei. Vários insights. Vários. Vai ter Vários muito, insights. vai ter muito corte. É. Vai ter Muito corte legal. muito corte bom. Obrigado, É gente, isso. por terem assistido até o final. Obrigado pelo tempo de vocês. E eu tenho certeza, mais uma vez falando, apliquem isso, porque a melhor coisa é você ouvir 1 hora aí de podcast, vai lá e aplica. Pega alguma coisa e aplique, faça acontecer. Tá bom? Isso. É isso. Um beijo. Tchau, e tchau, galera. Até Tchau, mais. gente.